Vamos buscar nessa videoaula apresentar a classificação das espécies de acordo com a forma como lidam com a questão da termorregulação. Se são aqueles animais que mudam a temperatura em função da temperatura do ambiente ou têm capacidade total ou parcial de manter a sua temperatura em níveis considerados como os normais daquela espécie. Primeiro, vamos lembrar que existe uma grande variabilidade de, de animais na natureza, né? Podendo ser classificados aí em grupos de domésticos e selvagens, e um grande grupo onde você encontra os mamíferos e as aves, e aí temos os répteis, os peixes, os anfíbios, uma grande variabilidade de espécies na natureza, e naturalmente vamos encontrar também uma variabilidade na forma com que eles lidam, como eles regulam a temperatura de acordo com a sua necessidade metabólica. De acordo, então, com a termocapacidade de reagir às alterações da temperatura ambiental, essas espécies de animais elas são classificadas, por exemplo, como poiquilotérmicos, pescilotérmicos ou ectotérmicos. E esses animais eles mantêm a temperatura corporal variando de acordo com a temperatura do ambiente. Existe uma outra classificação em que diz que esses animais são intermediários, ou que existem animais intermediários ou heterotérmicos, que são aqueles que mantêm a temperatura corporal quando as condições de temperatura ambientais são favoráveis, mas abandonam essa homeotermia no frio ou mesmo no calor intenso. Os animais hibernadores, classificados como tal, são aqueles onde a temperatura corporal cai em níveis, muitas vezes, né, ligeiramente acima da temperatura ambiental, tem uma grande queda de metabolismo, vamos considerar isso aí mais adiante. E temos a maioria dos animais que estão classificados como os nossos animais domésticos e animais de produção, que são os animais classificados como homeotérmicos ou endotérmicos, aqueles que têm capacidade interna de produzir o próprio calor, não sofrendo grandes variações com aquela do ambiente. Primeiro, considerando os poiquilotérmicos, aqueles então que não têm a capacidade de controlar a própria temperatura e vão ser dependentes do ambiente, nós vamos encontrar aí os peixes, os anfíbios e os répteis. Eles utilizam as fontes de calor no ambiente para obter o calor necessário à manutenção de suas funções metabólicas. Muitas vezes, esses animais ectotérmicos, eles variam a temperatura corporal de acordo com a temperatura do ambiente, e eles controlam essa variação por meios de atitudes comportamentais. Os jacarés, por exemplo, na parte da manhã, eles ficam fora da água e aproveitando o sol para aumentar a temperatura do corpo, curiosamente, com a boca aberta para que haja maior superfície de contato com os raios solares. No entardecer, já estão na água, voltam para a água, pois a temperatura do lado de fora é maior. E durante o dia, dependendo das condições daquele dia, eles podem alternar entre momentos onde eles estão mais expostos ao sol e momentos onde eles estão mais dentro d'água. Com isso, eles conseguem, então, manter a temperatura, que é aquela apropriada para que as suas principais rotas metabólicas ocorram de modo adequado. No caso das tartarugas, vamos observar também atitudes comportamentais visando a obter calor ou perder calor. Se há calor no ambiente, eles vão procurar estar mais ou em ambientes com mais sombreados ou dentro da água. E, ao contrário, se tiverem tendo uma sensação de frio, nessa situação vão procurar os locais mais ensolarados ou vão adotar esse comportamento, que embora a literatura não tenha sido clara ainda para informar, mas tudo indica que esse comportamento também tem o sentido de fazer a conservação do calor. Alguns animais, de modo interessante, são ectotérmicos e vivem em ambientes onde a temperatura é muito fria. Então, o sangue dos peixes das regiões polares, eles acabam tendo que conter proteínas para que impeçam esse congelamento. Chamamos isso aí de proteínas, então, anticongelativas. Algumas espécies de anuros, então sapos, rãs, podem permanecer congeladas até menos 3 graus por várias semanas e toleram períodos repetidos de congelamento e degelo. Suas células não congelam, dada a presença dessas proteínas, e vão manter uma atividade metabólica do tipo anaeróbica. Algumas tartarugas
podem suportar até 50% da água extracelular congelada, sem que isso signifique a necrose do tecido desse animal. Normalmente, quando você tem o congelamento de tecido, há a formação de microcristais, e esses microcristais, durante o descongelamento, podem provocar a ruptura da membrana celular, e com isso o processo de necrose celular. No entanto, algumas tartarugas vão suportar até 50% da água extracelular sem que isso interfira na sua vida. Existe uma serpente, a Taminophis elegans, na América do Norte, que tem hábito diurno, ora na água, ora no solo, e vão se alimentar aí de pequenos animais como peixes e anuros. A temperatura de atividade dela é entre 28 e 32 graus, mas foi observado que quando a temperatura do ambiente está em torno de 10 graus, elas vão rastejar 0,1 metros por segundo e vão nadar 0,25 metros por segundo, se tiver nessa temperatura. No entanto, quando a temperatura do dia aumenta e atinge 35 graus, elas passam a rastejar muito mais velozmente, então 8 vezes mais, e chega então a 0,8 metros por segundo, quase 1 metro por segundo, e vão nadar um pouco mais de meio metro por segundo. Então chegou a 0,6 metros por segundo. Mostrando então que a temperatura do ambiente eleva a taxa metabólica desse animal e ele tem reações bem mais expressivas. No caso do lagarto Agama savini do Oriente Médio, foi observada a mesma coisa. Na temperatura de 18 graus, corre 1 metro por segundo. Na temperatura de 34, corre 3 vezes mais, 3 metros por segundo. Os animais intermediários, então dentro dessa classificação que nós estamos mostrando, esses animais intermediários ou heterotérmicos são aqueles que têm condições de manter a temperatura corporal quando as condições de temperatura ambientais são favoráveis, mas vão abandonar essa homeotermia, seja no frio ou no calor intenso. Alguns animais abandonam a homeotermia quando estão diante do frio. Então, alguns animais têm condições de manter a temperatura corporal, mas quando as condições de temperatura são frias, eles abandonam a homeotermia e entram, então, num estado de torpor. Isso vai acontecer com a marmota europeia, com a marmota americana, com o hamster e com o ouriço cacheiro. Não confundindo com o nosso ouriço aqui da América do Sul, que muitas vezes traz acidentes aí com os animais, porque a sua forma de proteção são os espinhos escondidos embaixo do pelo, e quando o animal abocanha, esses espinhos naturalmente entram na mucosa oral desse animal, não é desse que nós estamos falando. Então, esses animais entram em estado quase que de hibernação quando em situação de frio, mas vamos ver a diferença que existe com relação aos hibernadores verdadeiros. Isso acontece, por exemplo, com o colibri, com o beija-flor. Um torpor noturno pode ser observado nesse animal e em muitos outros pássaros terrestres e também em alguns pequenos mamíferos. No caso do colibri, durante a noite o movimento dele é praticamente zero e durante o dia sabemos que tem uma velocidade de movimentação dessas asas surpreendente. No entanto, à noite é fácil a captura desses animais. Alguns animais, também classificados como heterotérmicos ou intermediários, eles vão apresentar a estivação ou sono de verão. Esses animais eles abandonam a homeotermia quando o calor do dia ele é intenso, e aí então entram nesse estado de torpor. Esse é um período de dormência, então, em que algumas espécies entram como respostas às altas temperaturas ambientais ou mesmo ao perigo de dessecação. Um exemplo de animal intermediário é o peixe pulmonado africano, que sobrevive a longos períodos de seca. Quando as lagoas onde eles vivem ficam vazias, estivam então no fundo semisseco até que as próximas chuvas as inundem novamente. Esse animal é fácil encontrar vídeos no YouTube que mostram o comportamento, é fácil ser visualizado e eles têm um comportamento interessante de fazer movimentos sucessivos com a boca, produzem uma saliva espumosa e dentro daquela lama semisseca e acabam fazendo hidratando, criando uma condição dentro daquele buraco, permitindo a hidratação então da pele. A parte do barro superior acaba então
solidificando em função do calor, mas no ambiente onde ele está umedecido, e aí entra nesse sono profundo, diminui sensivelmente o metabolismo, e esse animal, então, ele se mantém vivo e resiste dentro desse ambiente até que a chuva retorne e aquele barro volte a ser lama e aquele local volte a ser lagoa. Os animais hibernadores, a nossa terceira classificação aqui de animais baseada na variabilidade da temperatura corporal, são aqueles animais onde a temperatura corporal cai e permanece em níveis, muitas vezes, né, ligeiramente acima da temperatura do ambiente. Há uma grande redução no metabolismo e eles, então, se mantêm vivos durante esse período de longa dormência. Quem são os animais hibernadores? E aí a gente tem o grupo, né, do Rodentia, né, a ordem Rodentia, a ordem Insetívora e ainda a ordem Quiróptera, que são onde se encontram os morcegos. E aí nós temos aí como exemplo o mussaranha, a topeira e o nosso ouriço, aqui o ouriço da América do Sul. Esses animais, né, durante o inverno, eles vão apresentar um período de torpor, ou dormência profunda e que pode durar várias semanas ou vários meses. É um sono profundo. Os animais hibernadores sofrem bastante mudança fisiológica, como por exemplo em relação à queda da temperatura corporal, que pode cair a níveis muito baixos e muitas vezes próximo da temperatura do ambiente. Ocorre então, por consequência, uma queda acentuada desse metabolismo. A queda ocorre em função da temperatura fria e da necessidade desse animal estar em sono profundo, sem gasto de energia. O fluxo sanguíneo total é tipicamente reduzido e o débito cardíaco, então, cai para uma taxa aí de cerca de 10% apenas do normal. Esses animais, necessariamente, vão acumular bastante reserva energética antes da hibernação. O animal tem uma dieta principalmente rica em gorduras, muitos deles têm esse hábito alimentar, e acaba, então, tendo uma boa condição corporal, uma boa capa de gordura antes de entrar no período de hibernação. Atualmente, hibernação é simplesmente o ato de repousar em um estado dormente em uma cova protegida. Há alguma discussão entre como classificar os hibernadores, mas isso vem se mostrando pouco importante e é pouco importante para nós. E no conceito mais antigo de hibernação, seria aquele animal que reduz a temperatura e mantém em uma temperatura bem próxima à temperatura do ambiente. E hoje, alguns animais não atendem a essa característica, mas passaram a ser classificados como hibernadores da mesma forma. Os animais hibernadores, nesses animais existe um mecanismo protetor contra o resfriamento profundo durante o sono de inverno, e se a temperatura cair a níveis alarmantes, muito próximos ao congelamento, esse animal acorda e reaquece rapidamente. A maioria dos hibernadores acorda periodicamente para fazer suas necessidades, como por exemplo urinar. O rim desse animal é funcional durante o período da hibernação. E a cada breve despertar, naturalmente, vai envolver um considerável dispêndio de energia. Se esse animal acorda muitas vezes durante o período de hibernação, o período de hibernação será naturalmente encurtado. As catecolaminas e a gordura parda vão estar envolvidas na geração de energia desses hibernadores. Os animais hibernadores, assim como os recém-nascidos, costumam apresentar a gordura parda ou gordura marrom, como veremos. Antes do animal se tornar novamente ativo, a sua temperatura corporal então aumenta como um surto de atividade metabólica, especialmente através da oxidação então das reservas dessa gordura marrom. A gordura marrom, ela difere, né, ao exame histológico da gordura branca, da gordura que todos os animais apresentam, e essa diferença em coloração significa basicamente a existência de mais organelas e, naturalmente, mais mitocôndrias, produtoras de energia. As células do tecido adiposo, então, são ricas em mitocôndrias e inervadas por fibras do sistema nervoso simpático. Quando estimuladas, essas células consomem, então, uma grande quantidade de oxigênio e, com isso, produz o calor rapidamente. O sangue, então, que drena essa região, conduz o calor para diferentes partes do organismo. Durante o despertar da hibernação, a temperatura desse tecido, localizado normalmente entre as omoplatas, é a mais elevada do corpo.
Como dito, o tecido fica entre as omoplatas, no caso dos quirópteros, fácil visualização, e existe um fluxo sanguíneo aferente que chega até a gordura marrom. Como essa gordura marrom tem um grande metabolismo, uma grande produção de energia, de calor, esse tecido, então, produz o calor, que é então drenado, que ele é conduzido através do sangue venoso e distribuído para o corpo do animal. É uma excelente forma de aquecimento do corpo desses animais. Uma discussão pouco relevante vinha sendo travada com relação aos ursos, onde muitos autores não consideravam o urso como um verdadeiro hibernador. Isso porque ele permanece com o sangue quente durante o seu sono inverno. Esses animais reduzem a temperatura de 35 a 37 graus, condição térmica deles durante o período quente, e reduz apenas para 15 graus Celsius durante o período de frio, período de hibernação. Por conta disso aí, alguns autores não consideravam como um hibernador, e ainda não consideram, mas isso não é relevante. Essa discussão vem sendo considerada pouco relevante, e mais recentemente a hibernação vem sendo definida como o ato de repousar em um estado dormente em uma cova protegida. O batimento cardíaco desse animal reduz sensivelmente no período quente, ativo, de 70 a 100 batimentos por minuto, reduzindo para 5 batimentos por minuto durante o período de hibernação. Os animais homeotérmicos ou endotérmicos são, então, os animais que nós vamos ter mais contato, que são os nossos animais domésticos, mamíferos e aves domésticas. Eles dependem, então, da produção metabólica de calor para manter a sua temperatura corporal. Eles não têm grandes variações da temperatura corporal em função da temperatura do ambiente. Isso nós vamos ver que tem vantagens e desvantagens. Quando necessário, esses animais poderão fazer uso de mecanismos, tanto para a conservação do calor, quanto para a geração do calor, que vamos chamar de termogênese, ou perda de calor, que vamos chamar isso aí de termólise. O estudo dos endotérmicos é o que vai ocupar a maior parte do nosso módulo de termorregulação e que veremos adiante. Bom, espero que essas informações, muito mais apropriadas até num curso de biologia, sejam interessantes para o nosso conhecimento e nossa base para prosseguir estudando a termorregulação dos animais.